Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar do indiciamento de Jair Messias Bolsonaro na CPMI do dia 8. Ele foi indiciado pela senadora Elisiane Gama. A senadora conseguiu efetivamente colocar o nome de uma galera do bolsonarismo e, ao mesmo tempo, deixou de fora General Dias e Flávio Dino. Confira as informações mais importantes desse evento no episódio de hoje do Substância Política comigo. Vamos começar pela lista de indiciados. O Central da Política postou uma lista de indiciados onde temos Bolsonaro, Torres, Cid, Braga Neto e militares. Além do próprio ex-presidente, a lista inclui ex-auxiliares dele, ex-comandantes do Exército e da Marinha. E aí tem uma lista de indiciados. Aí mostra o Jair Bolsonaro, o Anderson Torres, o Mauro Cid e várias outras figuras, financiadores, empresários, comandantes, subcomandantes, fala de influenciadores, fala de pessoas da PMDF, do GSI. A princípio, são 61 pessoas que estão sendo indiciadas pela senadora Elisiane. Pessoal, o que é esse relatório? Esse relatório vai ser votado ainda. Existe um relatório de oposição que a gente vai ouvir o Magno Malta falando sobre esse relatório, e esse relatório, quando aprovado, é ele que define quais serão as ações tomadas. Se o relatório da Elisiane for aprovado, o PGR confirma a denúncia e, através disso, ele emite os mandados para prisão. Então, se isso acontecer, Bolsonaro e todas essas figuras serão presas. A alternativa que o governo tem agora é conseguir votar um relatório alternativo. E a alternativa, pessoal, seria justamente através de dois grandes indiciamentos que eles dizem que são extremamente importantes. A primeira figura deixada de alguma forma de fora disso seria o Flávio Dino, e ele seria então culpado por 9 crimes. Omissão imprópria e golpe de Estado estariam entre eles. E também o General Dias. Nós podemos dizer, por exemplo, que o General Dias foi ex-ministro do Lula. E que talvez tenha sido, e o Flaudino é atual ministro, e talvez tenha sido por isso que a senadora Elisiane Gama tenha querido manter fora tanto o Flávio Dino quanto o General Dias. Além disso, pessoal, tem uma outra tese que o senador Isalci, que está fazendo esse relatório, pode acabar usando. E é uma tese que eu acredito que é forte. É o fato que já teria na organização, na estrutura do próprio relatório, uma série de vícios e que não seria de forma alguma uma verdadeira investigação. Para isso, pessoal, nós vamos abordar duas contas que são extremamente importantes para entender nesse processo. Uma delas, pessoal, é de Ad News, que é especialista em relações internacionais, produção audiovisual, administradora do camarote da CPI, podcaster e escreve para o BuzzFeed, aquela mídia progressista em específico. E ela fala: desde o dia 9 de janeiro de 23, eu comecei a juntar tudo o que havia público sobre tentativas de golpe do Estado durante o governo Bolsonaro. Hoje eu somo mais de 1.000 páginas. Assim que a CPMI do golpe foi aberta, eu coloquei à disposição a minha pesquisa. Eu estou lendo o relatório final e boa parte dela está ali. O meu trabalho, junto com de outros internautas, ajudou a registrar da história tudo que foi feito na nossa cara. Só precisava de alguém para sentar e fazer uma linha do tempo. Deu-se o destino que essa pessoa seria eu. E deu-se o destino que essa pesquisa cairia em mãos certas. Essa é a segunda CPMI que usamos ajudar. A primeira foi de uma forma completamente anônima. Essa não tinha como ser. Essa me deu o luxo de celebrar como trabalho meu também, pois muitas vezes a gente descobria coisas antes de operações da PF. E o trabalho vai seguir mesmo com o fim da CPMI. Ou seja, esse pessoal do camarada da CPI são pessoas a se ficar atentas. E, da mesma forma, o outro perfil chama bastante atenção. Vamos dar uma olhada nele.
É esse tweet aqui do João César de Castro Rocha. Ele diz que ele ajudou o relatório da CPMI do 8 de janeiro com 2 conceitos que foram escritos nesse livro aqui, chamados Retórica do Ódio e Dissonância Cognitiva Coletiva. Isso significa que muitas das principais descobertas sobre o modus operandi do bolsonarismo não teria resultado de uma investigação real, mas de um conjunto de estabelecimentos que ele, enquanto pesquisador da UERJ, teria dedicado tempo para investigar. Então, se a gente entende isso, a gente entende que esse relatório, inclusive com expressões como da retórica do ódio diretamente, parece que já veio enviesado politicamente e que de investigação não teve nada. Da mesma forma, pessoal, houveram uma série de erros, não um, não dois, não três, mas uma série de erros nessa CPMI. Dê uma olhadinha agora no erro que eu vou apresentar para você. Trata-se de um erro escandaloso. O Bernardo Kister foi acusado de estar, no dia 30 de novembro, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Só que nessa data, o Bernardo Kister, ele estava, do dia 25 do 11 a 9 do 12, ele estava em Taba, no Egito, numa lua de mel, na lua de mel dele. Então, fica muito evidente que não tem como ele ter estado ali e que esse foi mais um dos muitos erros que cometeram os senadores no relatório. E aí, pessoal, além disso, tem uma questão que repercutiu bastante na direita, em algumas figuras críticas à direita, que foi a afirmação de que a direita teria colhido o próprio veneno, que a direita teria cavado a própria cova. Vamos dar uma olhadinha naqueles que afirmam isso? O Rafael Globes, por exemplo, disse: a direita, entre aspas, pediu a CPMI do 8 do 1, conseguiu. A esquerda manobrou e meteu a relatoria própria. Encaminhou a comissão como quis e agora apresentou o relatório pedindo indiciamento de milicos, políticos de direita e do próprio presidente. E o Jair Me Arrependi disse: lembre-se sempre que quem pediu, rastejou, comeu vidro em público, moveu montanhas para essa CPMI acontecer, foi a própria oposição. Inclusive, essa tomada, ela foi tão representativa, foi tão significativa, pessoal, que o próprio Magno Malta admite que ela aconteceu. Vamos dar uma olhada no que ele tem a dizer sobre? Se o ordenamento jurídico estivesse em funcionamento, a Constituição brasileira, respeitada como necessário a CPI já começou morta, eivada de ilegalidades. A relatora começa dizendo já o final, quando ela mostra o plano de trabalho. Nós faremos um relatório paralelo, até porque nós somos minoria, e a CPI perdeu a credibilidade exatamente no momento em que a Suprema Corte... Porque, veja, o sujeito convocado, porque uma CPI ela tem poder de justiça e polícia, ou seja, ela está no nível da Suprema Corte. Ela pode convocar, ela pode quebrar o sigilo, ela não tem que pedir satisfação a ninguém. Não tinha que ter pedido nada ao Dino, ele está na condição de servidor público, ele é um senador, mas está ministro. E ministro da Justiça vai em CPI. Ele não entregou as imagens, não é as imagens de alguém que estava depedrando. Não entregou por conta de quem estava lá dentro com ele. Essa é uma grande realidade. Então, nós também estamos trabalhando, nós também estamos buscando, até porque a CPI foi tirada de nós, a CPI foi sequestrada da minoria e é instrumento de minoria. E hoje, ao negar, no ponto final, a vinda do diretor da Força Nacional, eles assinam um recibo, eles assinam a ilegalidade quando negam àqueles que deveriam, aquele que deveria, sob o comando de Dino, a Força Nacional, ser empregada, realmente, hoje, mais uma vez, eles negam a vinda dele. Então, assinaram um recibo, nós vamos trabalhar no sentido de que a ilegalidade dessa CPI, a ilegalidade, a negação dos instrumentos que pertencem à CPI, que pertencem a uma CPI que é a minoria, para que, na verdade, o nosso relatório, ele tem consistência, sabemos que eles têm maioria, que eles vão aprovar o relatório Elisiane. Nós temos tempo ainda para conversar, até mesmo com a relatora, até porque quando você investiga alguma coisa que tem um criminoso, a parte inteira, por exemplo, hoje Marcola
recebeu um benefício da justiça. Tem 17 anos que estão recorrendo a esse benefício. Mas e os que foram presos, que não foram ouvidos, estão sendo sentenciados acima de crimes de... E o que eu tenho a dizer sobre isso, pessoal? Me parece que existe razão no que falou o Rafael Globes e o Magno Malta também estaria certo. De fato, nós temos um cenário, uma construção em que a esquerda se apossou da CPMI e conseguiu declarar qual é o próprio propósito e fundamento da CPMI e vão conseguir aprovar o relatório. Parece que não só conduziram a questão como quiseram, mas vão conseguir aprovar o relatório. O que isso significa para a gente que acredita que esses atos do dia 8 foram tristes, lamentáveis, mas que não deveria haver um processo nesse sentido de equiparação a terroristas. Não deveria haver, nesse sentido, um processo de transformar essas pessoas que criaram um dano patrimonial em pessoas que estariam tentando dar um golpe de Estado. Que não haveria, por exemplo, como equivaler as ações do Bolsonaro a alguém que estivesse dando efetivamente o golpe. Alguém que fosse, por exemplo, o autor intelectual do golpe, que é o que está se afirmando, que está se dando uma conotação para o Bolsonaro que o próprio Bolsonaro não tem. Né? Então, o que isso significa para essas pessoas? Significa que elas vão ver nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos, se não for revertida essa atuação, essa postura em prol do relatório, se o relatório aprovado for o relatório da Eligiane Gama, nós veremos a prisão de Jair Messias Bolsonaro, a prisão de todos os indiciados, e nós veremos o aprofundamento da resistência anti-bolsonarista, porque inclusive os autores que estão utilizando isso, da retórica do ódio, da dissonância cognitiva coletiva, esses autores o estão fazendo, incluindo todos os que estão fora do espectro direto da esquerda, nessa atitude, nessa forma de agir. E isso vai ter repercussões negativas para todos. Lamento isso estar acontecendo, ao mesmo tempo que condeno os meios que foram utilizados por aquelas pessoas naqueles dias. Não acho que a solução seja bater no Congresso, a solução seja criar aquela sensação. Entendo nesse sentido que o Bolsonaro, muitas vezes, pode ter criado a atmosfera e não negado a atmosfera que havia em torno de pessoas com vontade de estabelecer o golpe. Entendo sim que ele poderia ser responsabilizado, mas pelo que aconteceu, não pelo que se diz que tentou ser feito. Principalmente porque, em determinado momento, a postura dele era um deixa disso, a postura dele era, de alguma forma, impedir esse ato de acontecer. Inclusive nas redes, muitas vezes se falava que esse não era um ato puxado pelo presidente e que o presidente não queria que as pessoas fossem para a rua em virtude dele, beleza? Se a gente entende isso, parece que realmente essas pessoas agiram por conta própria, elas foram além do que elas deveriam ir. Beleza, bacana, top. Uma vez que a gente entende isso, qual é o meu prognóstico para os próximos meses? O que eu acho que vai acontecer? Aqui é futurologia, tá? Eu acho que esse relatório vai ser aprovado e eu acho que Jair Messias Bolsonaro vai ser preso. E eu acho que o motivo pelo qual isso vai acontecer, ou pelo menos o motivo pelo qual eles vão iniciar um processo de prisão, é porque eles querem testar não só a opinião pública, mas as instituições em torno disso. E eu acredito que a movimentação é para realmente fazer uma agitação, fazer um processo em torno disso. Da mesma forma como foi com Trump mais de uma vez. Que acompanha a política americana sabe que diversas vezes deram agora vamos realmente prender o Trump, até que de fato acontecesse alguma coisa. Então eu consigo ver uma movimentação, eu consigo ver uma atuação. Não sei qual vai ser a repercussão nisso na direita. Não sei como isso vai ser, vai ter uma certa repercussão entre os bolsonaristas mais fanáticos. Não sei se figuras como Nicolas vão abandonar o Bolsonaro ou não. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que existe uma movimentação direta
específica e concreta em prol dessa atitude, em prol dessa ação, e que essa atitude, essa forma de encarar o bolsonarismo e de querer prendê-lo, precisa de testes antes de se estabelecer. Ponto. Beleza? Eu acredito que essa é a melhor oportunidade que a esquerda tem para prender o Bolsonaro. Não acho que existe uma outra oportunidade tão boa quanto essa, porque os atos do dia 8 são aquilo que, no discurso público, mais é fácil discutir, mais as pessoas tiram a mão na hora de dizer, não, eu apoio isso daqui. É algo que eu acho difícil a mídia institucional vir defender essas figuras. E por achar difícil, eu acho que vai ser justamente esse o caminho que eles vão usar. Pessoal, esse foi o Substância Política de hoje. Vou atualizando vocês desse caso da CPMI. Na medida que for acontecendo novas coisas, eu vou comentando com vocês um pouquinho sobre o assunto. Devo trazer mais notícias sobre as principais figuras envolvidas do lado de lá, ou seja, como foi a reação em prol do nome do general Dias, dele não ter aparecido no relatório, como foi, nesse sentido, o nome do Flávio Dino, se existe alguma chance real desse outro relatório alternativo ser aprovado, ou se, caso ele seja aprovado, quais são as repercussões em torno disso, quais são as figuras que devem ser presas em qualquer um dos dois relatórios. Tudo isso, pessoal, eu vou trazendo diariamente aí para vocês, nem que seja sobre forma de 1 minutinho ou 2 ao final do vídeo, em que eu indico esses acontecimentos, beleza? Muito, muito obrigado. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. E amanhã, vídeo em dia, no horário certo. Infelizmente, hoje a gente não conseguiu fazer o vídeo na hora. O vídeo ficou para as 7 horas, mas estava acontecendo ainda as coisas, né? Não tinha como a gente fazer o vídeo antes das coisas terminarem de acontecer. Então, às vezes, a gente vai ver isso daí e às vezes vai atrasar um pouquinho mesmo, porque senão eu não trago a notícia inteira, senão fica faltando alguma coisa, beleza? É só isso, pessoal. Forte abraço, até mais.